Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso e quero te convidar para juntos e juntas aprofundarmos nossos conhecimentos no dia de hoje. Eu sou o professor Yuri Lima e vamos juntos aprofundar o seguinte tópico. Na aula de hoje, vamos fazer a nossa revisão e também nossa avaliação. Então, meu caro aluno, sinta-se, acima de tudo, acolhido e vamos que vamos juntos nessa revisão de hoje. Bem, momento de revisão. Revisão é reolhar, é revisitar, é fazer a experiência de reencontro com aquilo que estudamos juntos e, ao mesmo tempo, refinar o nosso gosto, o nosso ouvido, o nosso olhar para receber e revitalizar os conhecimentos. Então, é para esse movimento que eu quero te convidar hoje, meu caro aluno, minha cara aluna, para revitalizar a vida e o coração, né? Então, nós queremos revisitar alguns conhecimentos que foram propiciados ao longo dessa unidade. E aqui, quero te convidar a dar um passo comigo para vermos juntos o conceito de símbolo. Olha, símbolo. Símbolo é um símbolo, é um objeto, é um desenho, uma palavra, um gesto, uma roupa, uma música cujo valor ou significado é atribuído pelas pessoas que o usam. Não são as características físicas que definem o valor do símbolo, mas o seu significado interior, representativo dado pela história, costume ou leis do grupo humano que o utiliza. Então, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que todo e qualquer símbolo ele não deve ser olhado somente pelas características físicas, mas deve ser observado qual é o seu significado interior. Que tipo de representatividade é dado pela história daquele símbolo? Quais são os costumes ou leis daquele grupo humano que utiliza determinado símbolo? Então, nós podemos falar que símbolo é o tipo de objeto, é um tipo de janela que nos faz aprofundar um significado muito mais profundo, muito além, um significado subjetivo, um significado que leva em consideração a história daquele símbolo, o valor que ele tem para aquele grupo, e, ao mesmo tempo, os costumes e leis que representam o grupo que utiliza aquele símbolo. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Para algumas pessoas, a cruz é somente dois símbolos, duas linhas que se entrelaçam uma com a outra. Mas, para o grupo cristão, a cruz representa a redenção, representa salvação a partir do Deus cristão, que é o Deus Jesus Cristo, que se entregou na cruz e salvou a humanidade do pecado e, ao mesmo tempo, resgatou essa humanidade a partir do símbolo da cruz. Então, um símbolo que, no primeiro momento, era sinal pelo menos no Império Romano, era sinal de morte, de vergonha, para o grupo cristão foi requalificado com um significado mais positivo, que foi o quê? A questão da redenção a partir da pessoa de Jesus Cristo. O outro símbolo que eu acho que eu queria colocar aqui, que é requalificado, pode ser, a gente poderia também falar o símbolo, por exemplo, os símbolos de trânsito, que aparentemente você olha para aquele monte de desenhos, né, como algo que não tem nada a ver um com o outro, mas cada desenho, cada placa de trânsito tem uma representação que é válida conforme a legislação vigente de trânsito daquele determinado país ou região, ok? Agora nós queremos fazer a relação entre os símbolos
nas religiões. O que isso tem a ver? Primeira coisa que a gente tem que pontuar, que a religião é um campo profundamente simbólico. Toda a vida humana, quando é olhada a partir da religião, é algo simbólico. Então, não existe religião sem símbolo. Não existe vida humana que se conjuga com a religião sem símbolo. Toda religião é simbólica, ok? Aqui também nós temos que pensar que tudo na religião, praticamente tudo, é simbólico. Né? Para pensar que todas as liturgias, vou colocar liturgia, né? O que seria liturgia, meu caro aluno? Toda maneira de celebrar, dentro das mais variadas tradições religiosas, possui símbolos. Né? Então, nós podemos dizer que tudo na religião é simbólico. Um terceiro ponto que é importante, os símbolos são uma maneira de tornar palpável e visível as ideias e as principais crenças religiosas. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a relação entre símbolo e religião é o quê? É que, primeira coisa, todo campo religioso é um campo simbólico dentro da vida humana. Segunda coisa, tudo na religião é simbólico, desde a liturgia, a celebração, tudo que você possa imaginar na celebração religiosa é simbólico. E terceira coisa, às vezes o símbolo é uma maneira de trazer à tona aquilo que é palpável e visível, as ideias e principais crenças religiosas. Para pensar comigo que tanto numa celebração católica romana, que é a missa, quanto numa ceia evangélica, você tem a ideia palpável da Santa Ceia, da Eucaristia, que é o quê? Tornar corpo e sangue simbolicamente presente em vinho e pão. Isso é uma maneira de nós pensarmos a relação entre símbolo e, ao mesmo tempo, representação no âmago da tradição religiosa. Ok? Um outro exemplo que é bem interessante. Nós temos no Alto Rio Negro um ritual chamado Dabucuri. O que é o Dabucuri? É um ritual que as comunidades indígenas do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, principalmente os Dessanas, Barés, né? Eles trazem vários artesanatos, vários produtos da sua roça para trocar em retribuição às pessoas que fizeram bem para aquela comunidade. Então, nós podemos dizer que Dabucuri é uma oferta simbólica de gratidão que as pessoas estão tendo uma com as outras em favor das coisas bonitas e boas que foram prestadas para aquela determinada comunidade religiosa indígena. Ok? Agora eu quero te pontuar uma relação do símbolo em relação ao hinduísmo. Essa religião do Oriente possui vários símbolos, contudo, o mais conhecido é este que vem a seguir, o Om ou o Aum, o Okam, né? Omikam. Esse símbolo aí que está aí do lado, ele está associado com a invocação das três mais importantes divindades do hinduísta, que é Brahma, que é o Criador, Vishnu, que é o Reformador, e Shiva, que é o Destruidor. Então, a gente poderia dizer que o Om, ou o Aum, seria essa conjugação das três maneiras da divindade hindu de agir na vida, como Criador, como Reformador e como Destruidor. E aí é uma coisa bem interessante, que essa sílaba sagrada, na próxima cartela, por gentileza, essa sílaba sagrada e sua vibração em forma de mantra, que dá o princípio de que tudo existe segundo o hinduísmo. Então, nós podemos aí elencar um símbolo bem sagrado, que é o Aum,
no hinduísmo. Também nós vamos ver no candomblé, conforme a próxima... Nessa religião de matriz africana, há diversos símbolos. Aqui, vamos conhecer alguns deles, desses símbolos, conforme este desenho aqui, né? Olha só que interessante. É bom relembrar que todo o panteão de divindades do candomblé é um panteão baseado na ancestralidade. E aqui é bom relembrar de Iemanjá, Yansan, Oxalá, Ogum, Xangô e Oxum. Então, por muito tempo, alguns cristãos desinformados ou até mal intencionados usavam, às vezes, os símbolos africanos para denegrir os irmãos dessa corrente religiosa. Por exemplo, uma coisa que o pessoal falava erroneamente, que Exu é o diabo. Não, Exu não é o diabo. Para começo de conversa, a figura diabólica ou do diabo só existe na tradição cristã. Quiçá no cristianismo fundamentalista. Ok? Porque a figura do diabo, por exemplo, não existe nas tradições indígenas e muito bem africana. E eu posso falar mais. A figura do diabo, conforme a tradição religiosa cristã pinta, não existe nem sequer no judaísmo, que seria o pai do cristianismo, a mãe do cristianismo, né? Então, erroneamente, ao longo da história, comunidades de matriz africana foram julgadas, por exemplo, que um dos orixás, que é o Exu, era considerado como diabo. E não era nada a ver. Exu fazia o papel do símbolo de Hermes na mitologia grega. O que o Hermes faz na mitologia grega? É o mensageiro. Então, Exu simplesmente é o orixá, que é o mensageiro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Estou dando um exemplo que, infelizmente, nós presenciamos ao longo do tempo uma grande discriminação em relação tanto às matrizes africanas quanto indígenas. Mas aqui a gente pode pensar alguns outros símbolos do candomblé, né? A estrela de Oxalá, o coração de Oxum. Oxum significa aquele que tem coração, que tem emoção. O machado de Xangô, que significa a questão da justiça, né? A espada de Ogum, o raio de Ansan e a estrela de Iemanjá. Eu me lembro bem que a estrela de Iemanjá, pelo menos para a simbologia do candomblé, significa aquela que, de certa forma, guia a pessoa pelos mares da vida. Ok? E aqui a gente vai também ver outros exemplos de simbolismo no shintoísmo. Para pensar aqui. Essa religião tem como principal o símbolo o tori. O tori é esse portal que vocês estão vendo, né? Geralmente de cor vermelha, com a parte superior a preta. A palavra shintoísmo quer dizer os caminhos dos kami. Ok? E a parte do tori, na próxima cartela, é a parte do tori que geralmente indica os locais sagrados do shintoísmo, que o adepto dessa religião começa a sua evolução espiritual. Então, anota aí, meu caro aluno, o que significa, o que representa o tori para o shintoísmo. Ele representa a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado. Ele é o caminho dos kami. Presta atenção aqui. Então, se fôssemos perguntar o que representa o tori, ele representa exatamente isso aqui. É uma passagem espiritual que conduz a pessoa do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado, o mundo dos kami. Ok? Esse aqui é um dado muito importante e que serve também como um exemplo de simbologia a partir das tradições religiosas. Ok? Então, nós já vimos até agora
símbolos religiosos do shintoísmo, o A1. Vimos até agora símbolos religiosos do candomblé, que é uma tradição religiosa africana. Já vimos também símbolos religiosos do próprio taoísmo, a partir do Tori. Eu quero lembrar também lembrar também a questão dos símbolos religiosos cristãos, que são os mais presentes no dia a dia da gente, né? Mas que é necessário também nós conhecermos os demais símbolos religiosos das demais religiões para não ficarmos criando uma visão ou falas preconceituosas ou estereotipadas acerca das religiões que às vezes nem conhecemos para falar. Ok? Então, você, meu caro aluno, agora pode dizer que é uma grande autoridade para falar bem das religiões e respeitar as religiões, por mais que não seja a sua religião, mas respeitar cada uma conforme cada um. Ok? E agora nós vamos dar um segundo passo que é importante. Vamos lá, então? Sobre os rituais. Presta atenção, toma nota. Os rituais são importantes porque nos conectam com algo maior do que nós mesmos, nos dão um senso de pertencimento comunitário, nos ajudam a lidar com momentos importantes da vida, inclusive momentos doloridos da vida, um ente querido que morreu, uma situação complicada e triste, né? Uma situação alegre como um casamento, ou uma criança que nasceu. Então, os rituais eles nos ajudam também a lidar com esses momentos importantes da vida. Sejam momentos bons, sejam momentos não tão bons. E, ao mesmo tempo, os rituais nos transmitem valores e crenças que cada tradição religiosa carrega no seu âmago. Então, só resumindo aqui, meus caros alunos, então, os rituais são importantes porque nos conectam com o transcendente, com Deus, com a divindade, nos dão um senso de pertencimento a uma comunidade, a uma família religiosa que nos acolhe, ok? Ao mesmo tempo, nos acompanha e dá sentido aos momentos importantes da vida, sejam momentos tristes, quanto sejam momentos não tão tristes, alegres, né? O casamento, o batismo, um funeral, uma perca, uma decepção amorosa. Às vezes as tradições religiosas nos ajudam a dar sentido para esses momentos. E ao mesmo tempo, eles nos transmitem os valores e crenças que aquela tradição religiosa carrega como algo sagrado, como valores espirituais. Ok? E aqui a gente quer fazer uma relação entre ritos e rituais. Vamos lá, então? Os ritos e rituais são elementos constitutivos da pluralidade cultural das sociedades humanas. Então, quando nós pensamos em ritos e rituais, nós temos que pensar que ele reflete a pluralidade cultural de toda a humanidade. A nossa humanidade é uma humanidade plural. E os ritos acabam compondo um ritual, né? Já o ritual seria o desenvolvimento ou a aplicação dessa lei. Se pararmos para pensar, tudo são ritos. Os ritos separam o antes e o depois, estabelecem distinções, muitas vezes, entre estilos de vida. E aqui, gente, é importante nós lembrarmos como que isso é muito profundo na vida humana. Por exemplo, você daqui a alguns anos vai terminar o ensino médio, o ensino fundamental e, consequentemente, vai depois terminar o ensino médio. Quando você sai do ensino fundamental para o ensino médio, normalmente nós temos o rito aí da formatura, né? E aí você está saindo de um estágio para o outro. A mesma coisa é o batismo. Para algumas religiões, o batismo de uma criança é a entronização daquela criança na comunidade religiosa, daquela determinada comunidade religiosa. Então, os ritos vão separando antes e depois. Ok? Vamos continuar, então, na nossa ideia sobre rituais nas tradições religiosas? Nas tradições religiosas, os ritos são atos simbólicos repetitivos, que transparecem uma crença,
um desejo, uma intenção, uma saudação, entre outras finalidades. É por meio da linguagem dos rituais religiosos que as pessoas buscam externar a fé e seus anseios espirituais. Então, nós podemos dizer que por meio desses atos repetitivos, presta atenção, é que nós vamos fomentando, vai transparecendo, vai aparecendo aquela determinada crença, aquele determinado valor religioso. E aí, a partir dessa linguagem religiosa, nós vamos entendendo também quais são os valores e crenças espirituais que aquela religião tem, que aquela tradição carrega, a partir dos rituais, ok? E aqui eu quero terminar com essa ideia em relação aos rituais nas tradições religiosas. Nas diversas tradições religiosas, os rituais possuem distintos propósitos, tais como prestar culto a Deus, pontuar uma mudança de vida, de ser, pontuar de repente um momento de graça, de agradecimento e assim em diante. Ok? Agora nós vamos falar sobre a relação entre os ritos e rituais e a questão da sociologia. E aqui nós trazemos como ícone o nosso grande sociólogo Emile Durkheim, que se deteve em inúmeros estudos sobre a relação entre religião, vida religiosa e festas. Ele fala o seguinte, que existe uma relação intrínseca que trabalha a relação entre religião e festas. Outra coisa, que os ciclos são repetitivos. Sempre a repetição das festas é fundamental para o culto religioso, intensificando a vida religiosa em momentos específicos. E também existe uma intensidade excepcional. No dia das festas, a fé e o fervor religioso, eles atingem um nível de expressão muito singular. E aqui nós poderíamos fazer a relação entre rituais e festas religiosas. As festas religiosas são rituais, porque as festas religiosas assumem a forma de rituais com seus próprios símbolos, crenças e práticas. E ao mesmo tempo as festas religiosas, elas fazem a coesão social, porque unem a comunidade reforçando os laços de pertencimento e identidade religiosa. E também a festa religiosa é uma expressão simbólica, elas representam os valores, as crenças e visões do mundo da comunidade religiosa, além de propiciar a renovação da fé, que revitaliza a fé e o compromisso dos fiéis com aquela religião. Gente, só a título de informação, nós temos no nosso interior do estado, inúmeras festas religiosas dos santos aí nas comunidades religiosas aí no interior, que reforçam a questão da coesão social, os laços entre as pessoas, e ao mesmo tempo é algo que conjuga fé e vida. Eu quero terminar então com duas ideias. A primeira é que os rituais e os símbolos religiosos são importantes para muitas pessoas. Eles podem nos conectar com algo maior do que nós mesmos, nos dar um sentido de pertencimento, nos ajudar a lidar com momentos importantes da vida e nos transmitir valores e crenças. E também é importante respeitar os rituais e os símbolos religiosos de outras pessoas, mesmo que não compartilhemos da mesma fé. E aqui eu quero te presentear com esse pensamento de Santo Agostinho de Hipona. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, caridade. Grava bem no seu coração. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, a caridade. Então, muito obrigado por nos acompanhar ao longo desse itinerário. E vamos que vamos juntos construir educação.